Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 25º domingo do tempo comum do ano A. A primeira leitura deste domingo, ela contém riquezas que, para mim, são belíssimas para a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual, a nossa vida prática. Esse texto se encontra lá em Isaías, capítulo 55, versículos de 6 até o versículo 9. Antes de começar a explicação, te peço dois favores muito grandes. Primeiro, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu comentário, deixe sua curtida, isso ajuda muito ao YouTube a entregar ainda mais esse vídeo. E além disso também, se você puder, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam esse trabalho. Essa semana a gente tem como meta chegar aos 13 mil inscritos. Me ajuda a chegar a este número, tá bom? Deus te abençoe. Mas vamos lá. O texto diz assim: buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Amados irmãos e irmãs, vamos entender, antes de tudo, o contexto desse texto, para que a gente não afirme coisas equivocadas. O livro do profeta Isaías ele pode ser dividido em três partes. A primeira parte é escrito antes do contexto do chamado exílio babilônico. A segunda parte, dentro do exílio, mas no contexto já do povo já ter esperança de voltar. E a terceira parte já é no retorno do povo. A segunda parte está exatamente entre o capítulo 40 e o capítulo 55. E é exatamente onde a gente está aqui. Estamos no final do capítulo 55, melhor, no meio do capítulo 55, que é a parte final da segunda parte de Isaías, que inclusive é chamado pelos estudiosos da parte do Deutero Isaías. E aí eu preciso rapidamente explicar para vocês um pouco o contexto daquilo que foi o chamado exílio babilônico. Vamos lá comigo. O exílio babilônico foi o seguinte: quando o rei Salomão ele morre, o reino acaba sendo dividido em dois. Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém, e Reino do Norte, que tinha como capital a Samaria. Vamos focar o nosso olhar no Reino do Sul. O Reino do Sul, por volta ali do ano 600, 589, 590 alguma coisa, nessa faixa de tempo, ele acabou sendo invadido pelo chamado Império Babilônico. Na verdade, aconteceram duas invasões. Na primeira, a capital Jerusalém não foi destruída. Na segunda, aconteceu uma destruição praticamente completa da cidade de Jerusalém. E como é que era a estratégia de invasão do Império Babilônico? Não era apenas pensar em destruir locais, mas era também de fazer uma deportação. Colocar o povo que estava ali para ser exilado, ou seja, ser retirado de sua terra, para ir para a terra dos babilônicos. E a estratégia era muito clara. Lá eles iam ficar longe da sua terra natal, lá eles iam ficar longe de sua cultura, e eles iam ter contato com a cultura babilônica, e pouco a pouco eles iam mudando a sua forma de pensar, a sua forma de ser, a sua forma de agir. E eles levaram muitas pessoas para lá, e muita gente quando chegou lá, obviamente, ficou em trabalho escravo. Mas aí depois de um tempo, o que foi acontecendo? Foi entrando ano, saindo ano, entrando ano, saindo ano. Muitas pessoas começaram a ter seu comércio. Muitas pessoas começaram a organizar sua agricultura. Muita gente começou a ter dinheiro, a se estabilizar na Babilônia. E aí, obviamente, como o tempo foi passando e o povo foi dizendo assim, Deus não nos liberta daqui, Deus não nos retira daqui, Deus não nos faz voltar para nossa casa, muita gente também começou a ficar incrédulo de que Deus permitiria que eles voltassem para Jerusalém. Então, é esse todo o contexto que nós estamos aqui dentro do profeta Isaías. É um povo que não quer mais voltar, é um povo que já está resistente a retornar, é um povo que, inclusive, duvida que Deus vai tirar eles ali de volta. Que, inclusive, muitos achavam que a Babilônia era tão forte, mas tão forte, que Deus talvez não teria completo poder para tirá-los dali. Então, é esse emaranhado de realidades
que nós estamos aqui se encontrando, que ilumina essa primeira leitura deste domingo. Então agora vamos mergulhar nos versículos, porque depois de entender esse contexto todo, fica fácil a gente poder entender. Mas antes de ir, eu quero só contar para vocês uma rápida novidade. Nesta semana, começando hoje, segunda-feira, que é quando esse vídeo vai ser lançado, até o dia 24, que é o próximo domingo, eu estou com uma super promoção aqui para vocês, tá bom? Provavelmente agora na tela vai aparecer o chamado curso Evangelho de Mateus, versículo por versículo, que foi lançado ano passado, certo? Que ele está agora com uma promoção. E por que essa semana? Não apenas porque nós estamos dentro do mês da Bíblia, mas porque essa semana nós também celebramos na liturgia o dia do evangelista Mateus. Então você que tem interesse de poder participar de um curso completo, versículo a versículo, inclusive entender melhor esse contexto do exílio babilônico, porque tem uma aula só sobre isso, você não pode perder, tá bom? Essa semana está com 20% de desconto, que equivale a R$ 70 de desconto. O curso todo fica no seguinte valor, anotei aqui para não esquecer, fica no valor de R$ 280 e você pode dividir em 12 vezes no cartão, vai ter um pouco de juros, mas vai ficar R$ 27,94. Ou seja, menos de R$ 1 ao dia. Você não pode perder. Ah, José Lucas, eu estou com pouco tempo agora. Você pode ou presentear alguém ou comprar para você mesmo e você assistir quando você quiser, porque o acesso é para sempre. Quem compra uma vez tem um acesso para sempre. Mas para conseguir esse desconto, você precisa usar o cupom SETEMBRO23. Repito, SETEMBRO23. E automaticamente vai ser aplicado esse valor. O link está aqui no início da descrição do vídeo. Clica aí, compra esse curso, vale muito a pena. Você não apenas está adquirindo, como também está ajudando a esse trabalho de evangelização, né? Na construção de melhores realidades aqui para o YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe de antemão, tá certo? Mas vamos agora voltar para a primeira leitura. Amados irmãos e irmãs, nesse contexto todo, o profeta Isaías então começa a dizer: buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado. O que é buscar o Senhor? É desejar ouvir o que ele diz. Então o profeta está querendo dizer o seguinte: nós estamos tão esquecidos de Deus, acostumados com a vida na Babilônia, que a gente agora não quer mais ouvir o que Deus fala. Colocamos Deus de escanteio, colocamos Deus de lado, colocamos Deus à margem da nossa realidade de vida. Então quero dizer uma coisa para você de todo o coração, né? Nós muitas e muitas vezes estamos em cativeiros, como aquele povo estava na Babilônia. Estamos em vidas erradas, estamos com toda a vida equivocada e nós também estamos colocando Deus à margem. Da mesma forma que o profeta Isaías falou para aquele povo, ele também fala para nós. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, desejar ouvir o que Deus fala. Desejar ouvir o que Deus fala. E aí, a grande pergunta também que fica, né, é por que ele vai falar isso? Enquanto pode ser achado? O profeta, na verdade, está dentro de uma realidade que aquele povo do tempo acreditava de modo muito forte, que um dia viria o dia da ira do Senhor, o dia da redenção, o dia que Deus ia separar os bons dos maus. Ou seja, aproveite o agora, porque agora Deus já está perto. Agora Deus já se deixa encontrar. Agora Deus escuta a nossa oração. Diante daquele povo que estava tão incrédulo, se Deus escutava eles ou não, se Deus ouvia eles ou não, se Deus cuidava deles ou não, o profeta está dando literalmente uma tapa na cara. Deus deixa sim ser encontrado. E aí, amados irmãos e irmãs, ela ainda fala, invocar enquanto ele está perto. Veja, o foco todo é realmente dizer para o povo, Deus está aqui, vocês é que falam essas coisas, mas ele está aqui presente, ele realmente deixa ser encontrado por cada um de vocês. E amados irmãos e irmãs, trazendo para o nosso dia de hoje, né? Antes de continuar nos versículos. Qual é a Babilônia que a gente tem se encontrado? Será que nós, de fato, estamos cegos? Porque a gente está tão apegado às realidades que a gente está vivendo, que a gente agora está numa cegueira completa, achando que Deus não mais nos escuta, que Deus não está mais perto de cada um de nós? Não é Deus que se cala, não é Deus que se afasta, somos nós que nos afastamos dele. Não é Deus, amados irmãos e irmãs, que nos abandona. Somos nós que ficamos desacostumados com a sua voz. O problema está conosco. Somos nós quem colocamos prioridades no lugar de Deus. Que prioridades nem existe, né? Só existe uma única prioridade. Mas vamos prosseguir. No versículo 7 diz assim: abandone o ímpio o seu caminho e o homem injusto suas maquinações. É uma clara referência do profeta convidando o povo à conversão. Ou seja,
É preciso mudar de vida. Lembra que o povo estava apegado à realidade lá na Babilônia, porque tinha uma vida estável, porque tinha uma vida organizada, porque já estava acostumado a viver no cativeiro. Às vezes a gente se acostuma a viver no pecado. A gente se acostuma a ter uma vida longe de Deus, uma vida vazia. Tem gente que é acostumada a ter uma vida vazia. Não sabe mais o que é ter felicidade. E aí o profeta clama, né? Convida o povo, conversão. Volte para o Senhor. Volte para Ele porque Ele é piedade, Ele é generoso no perdão. Amados irmãos e irmãs, essa é a visão de Deus que nós precisamos ter, né? E aí vem a parte que para mim é uma das mais bonitas. Versículo 9. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Amados irmãos e irmãs, vamos lá. O grande problema nosso é que nós queremos um grande imediatismo. A gente quer resolver os nossos problemas do nosso jeito e não da forma como Deus deseja. A gente sempre quer aquele caminho que pra gente, repito, pra gente é a forma mais fácil. Deixa eu dar um exemplo. Estamos aí diante de uma grande polêmica atual. Estão querendo aprovar o aborto. Nós que somos cristãos, de modo algum aceitamos o aborto, porque para nós a vida sempre está em primeiro lugar, desde a sua concepção até a sua morte. Então, nós aceitamos sim que tem avanços médicos, nós aceitamos sim que de fato tenha-se medicamentos novos, vacinas novas, porque isso foca na vida. Mas ao mesmo tempo a gente também não quer aceitar de modo algum que o aborto seja aprovado. Por quê? O foco no aborto é uma clara evidência de um imediatismo. Eu acho que o problema de resolver o mundo para evitar a pobreza é ter menos gente, então bora matar quem está nascendo, antes de nascer. Tá vendo como é que a gente sempre quer o imediatismo? Amados irmãos e irmãs, a pressa, o imediato, nos confunde, nos decepciona, nos torna cegos diante da vontade de Deus. Deus está no controle. Eu acho tão interessante perceber, né, que antigamente tinha umas famílias numerosas. Eu lembro, minha avó teve 10 filhos. E era um povo pobre, mas estava ali tendo filhos porque confiava-se na providência de Deus. Hoje nós estamos tendo um avesso. Ninguém quer confiar na providência de Deus. Ninguém quer mais se esforçar para ser mãe e pai segundo a vontade de Deus. Está vendo como é que é delicado? E aí, olhando a dinâmica de Deus, lembra que o povo da Babilônia estava apegado ali, não queria mais voltar, porque talvez achava que sua vida não seria mais reconstruída, porque tinha uma visão pequena, né? Uma visão aqui do chão. Deus está acima de nós, Ele vê o amplo, Ele vê além da linha do horizonte. Deus enxerga mais longe. Quando a gente não vê saída, Deus enxerga caminhos. Quando eu não sei para onde ir, Deus sabe para onde é que eu devo ir. Porque Deus olha do alto, Ele vê diferente da gente. Por isso que o profeta coloca que Deus tem pensamentos diferentes do nosso. E aí, amados irmãos e irmãs, eu faço 4 reflexões. Primeiro, já perguntei para vocês, em que Babilônia a gente está vivendo? É a Babilônia do pecado, do egocentrismo, do egoísmo? Qual é a Babilônia que eu já estou acostumado a viver? Segunda coisa, será que a gente tem sido como o profeta Isaías? Vamos se colocar no lugar dele. Ele prega para um povo que não quer ouvir, que está acostumado a viver a sua realidade. Mas o profeta mesmo assim continua pregando. A gente precisa, amados irmãos e irmãs, mesmo diante de um mundo frio, que não quer mais escutar, apático à palavra de Deus, precisamos permanecer pregando. E outra coisa, que caminhos a gente é convidado a abandonar? Que visões? O profeta chamava o povo à conversão. Eu também preciso ser interpelado por esse convite. Eu preciso abandonar caminhos errados. Que caminho é esse que eu preciso abandonar? Eu tenho buscado ouvir a voz de Deus? E por fim, será que a gente tem buscado acreditar nesta verdade? Que mesmo na Babilônia, mesmo nos meus cativeiros, mesmo no fundo do poço, mesmo acorrentado pelo pecado, Deus ali também está próximo a mim. Não importa como eu esteja, longe ou perto de Deus, Ele sempre deixa se encontrar. Porque Deus nos ama acima de tudo. Amados irmãos e irmãs, espero que o estudo tenha ficado bem claro desta leitura. Eu sei que o vídeo ficou bem grande. Eu peço desculpas a vocês, mas é porque a gente precisa de fato poder aprofundar, estudar e entender o contexto. E aí eu reitero o convite que eu fiz no meio do vídeo. Você que tem interesse de poder mergulhar no Evangelho de Mateus, versículo a versículo, adquira o curso, vale muito a pena. Eu já informei as informações e digo ainda mais para vocês. Se com 7 dias você se arrepender de ter se inscrito, você tem o seu dinheiro de volta.
Então, convido você a participar, que Deus te abençoe imensamente, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!